todos os países periféricos lutam contra duas coisas: a educação e a ciência. Porque um país periférico não tem condições de produzir ciência. Tem que importar a ciência. Ora, o Brasil produz ciência hoje, e de alta qualidade. Mas, portanto, como querem baixar o nível do país, é evidente que estão a produzir esta situação. Nós temos que resistir, porque há muita resistência aqui. E vejo por todo o lado onde vou, por todo o lado, estive em Ribeirão Preto, que dizem que é a sede do agronegócio, meu Deus, foi públicos entusiastas com as minhas palestras, os jovens. Não, acho que há resistência e há campo para continuarmos a defender a democracia. Agora, como vamos defendê-la? Nós estamos num período de lutas defensivas. Portanto, nada de utopias, digamos assim, de podermos agora fazer o socialismo amanhã. Não vamos fazer de maneira nenhuma. Não é? Agora, que eu acho que elas recomendam duas coisas. Elas recomendam, fundamentalmente, mais união entre as pessoas, que podem algumas até sentir que o seu coração agora está à direita, ficaram muito golpeadas com o período anterior. Eu compreendo-as. Eu fui crítico de algumas das políticas do PT no período áureo do PT. Tenho que dizer, e no entanto sou amigo do Lula e fui visitá-lo a Curitiba. E sou um grande amigo dele, mas não posso, como intelectual, também deixar de ser crítico, porque começaram-se alguns erros. E estamos a pagar caro por alguns desses erros, não é? É evidente que nós agora temos que nos unir. É evidente que há uma luta que todos vós deveis neste momento travar. É que realmente, eu tenho dito muitas vezes, que nunca compreendi porque é que foi necessário o golpe. Inicialmente eu não sabia porque é que não era necessário o golpe. Por uma razão, o golpe contra Dilma. Porque eu estava convencido que as forças de direita ganhariam as eleições em 2018. Dado o desgaste dos governos do PT durante tanto tempo, desde 2003, é natural, é assim em todos os países, que o país perca as eleições, o partido perca as eleições. Mas isso não chegava. Porque era preciso privatizar o pré-sal, era preciso privatizar a Previdência, era preciso entregar a Amazónia, era preciso entregar a base do Maranhão, era preciso fazer alinhamento total com os Estados Unidos. E isso nem sequer a direita talvez fizesse. E foi por isso que passámos por aquilo que passámos até agora. Portanto, eu acho que o Brasil passou por um período e está a passar por um período muito difícil, do qual temos que sair pela defesa da democracia. Porque há uma coisa que deveis saber, é que a democracia pode morrer democraticamente. Sabem como é que o Hitler chegou ao poder? O Hitler não chegou ao poder com um golpe. O Hitler ganhou 2 eleições em 1932. E só depois de eleito é que fez um golpe. Portanto, as democracias não se defendem muito bem dos antidemocratas. Então é preciso muito cuidado. E neste momento, vocês sabem que eu trabalho bastante com o sistema judiciário e queria vos dizer uma coisa que me magoa muito. Um país não se aguenta sem um sistema judiciário funcional. E eu fico felicíssimo por ter aqui a fundação do Ministério Público. Já hoje falei com vários magistrados. Vou ter uma reunião na terça-feira, na quarta-feira, com os juízes para a democracia, que me estão a querer conversar comigo. Eu prezo-os muito, porque estão envergonhados com a manipulação grotesca do sistema judiciário levada a cabo pelo carrasco Sérgio Moro. É realmente uma manipulação sem limites, que nos ofende. Vocês aqui no Brasil nem têm a ideia, mas se lerem as notícias internacionais, o que se está a dizer sobre o que foi estas revelações do Intercept, a gente que tem amor ao Brasil fica envergonhado. Como é que foi possível? Como é que foi possível tanta mentira? Obviamente eu tinha lido as sentenças, porque sou jurista, e dei-me ao trabalho de ler a sentença e vi que era uma decisão muito fraca e não tinha pé para onde se pegasse. Mas muita gente não pode ler aquela sentença nem entende. Agora nós sabemos realmente que o presidente Lula está inocente. Eu não estou a dizer que não houve corrupção. Houve.
houve corrupção endémica e há corrupção de todos os partidos. Mas uma coisa é a corrupção, outra coisa é o enriquecimento ilícito de uma pessoa. Isso é uma coisa distinta. Além do mais, tem que se provar em tribunal. E em tribunal prova-se com provas. Por exemplo, a propriedade tem que se provar com uma escritura pública. Se não há escritura pública, não há prova de propriedade. Nenhum de vós é proprietário da vossa casa se não tiver uma escritura pública. Onde é que ela está? Bem, eu penso que o Brasil, nós estamos hoje, eu faço parte de uma equipa internacional que estamos a tentar levar o nome do Brasil ao alto e dizer a todo mundo que o Brasil não é isto, que os juízes e os magistrados do Brasil não são isto, que os professores das faculdades de Direito não é aquilo que sai daquela imagem do que é revelado pelo Intercept, e ainda vai-se revelar muitas coisas mais. E preparem-se para o que vem aí, porque a dose é uma dose de veneno que vai ser administrada com muito cuidado e com muito tempo, obviamente. E, portanto, quero dizer-vos, e estamos a dizer ao mundo, que o Brasil é um grande país, que vai continuar a ser um grande país e que este momento mais difícil vai passar e tem de passar. Mas como é que ele passa? Ele não passa se nós não resistirmos, se nós não nos organizarmos. E os movimentos sociais, sobretudo este tipo de movimento social que nós temos aqui agora, na cultura, são fundamentais. Porquê? Porque as pessoas estão cansadas da política. Alguns estão muito tristes com a política. Nós tivemos anos seguidos da TV Globo a demonizar a política. Há muita gente que não quer política para nada e tem a razão por aquilo que ouviram. A gente tem que reabilitar a discussão política e as diferenças. Para isso temos que nos organizar em movimentos, em organizações, e sabem que por vezes, eu por exemplo trabalho muito com artistas hoje, porque no ambiente da arte, de festa, de música, de dança, de cultura, a gente vai aprendendo a conviver uns com os outros, a ver que o outro afinal não é assim tão mau, seja de extrema direita ou de extrema esquerda, não, são pessoas. A gente tem que saber lidar uns com os outros, com a diferença, mantermos a nossa diferença, mas também dar-nos uma lição de democracia e de convergência. Portanto, não há receitas, sois vós que ides encontrar a receita. A Casa do Hip Hop, para mim, é aqui em Esteio um grande modelo para todos nós, porque esta casa inovou. Nós tínhamos criado a UPMS e eles levaram-na mais longe. Estão a organizar cursos de educação popular que vão ser certificados. É notável. Nós não tínhamos feito isso até agora. Estamos a tentar fazê-lo no bairro da Recoleta, no Chile, e também no bairro Zabaleta, em Buenos Aires. Mas até agora não tínhamos este tipo de cursos. E agora o que eu lhes estou a dizer é que, além de terem cursos onde vêm pessoas, reúnam os movimentos sociais, as organizações sociais, de diferente orientação política, de diferente orientação religiosa, ponham-nos a conversar, ponham-nos a discutir. O Brasil precisa de conversar com o Brasil. O Brasil tem que conversar face a face, cara a cara. Os brasileiros já não falam senão através do WhatsApp. Não pode ser. Vocês sabem quantos milhões de brasileiros têm como única fonte de informação o WhatsApp? 120 milhões. Quer dizer, de onde é que vem a opinião? Com quem conversam? Não conversam com ninguém. E portanto só recebem a informação igual àquela que eles já conhecem. Do mesmo lado. Voltem a conversar uns com os outros. Se me perguntassem o que é mais revolucionário no Brasil, sabem o que é? Era voltem a conversar uns com os outros. Organizem arraiais agora nas festas juninas. Façam forró. Cantem, dancem. Conversem no meio disto tudo. A crise vai ser dura. A crise ainda não se sentiu. Em Portugal, por enquanto é discurso. Quando a Previdência Social se for privatizada, não é agora, daqui a uns anos vocês vão ver as consequências. Vai haver muita gente a morrer na miséria, sem nenhuma proteção. Eu vivo parte do ano no país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos. Entre a minha casa e o meu escritório,
Eu vejo todos os dias 30 pessoas a dormir na rua. E não são negros e brancos. Perderam a casa durante a crise de 2008 e não têm nenhuma proteção. Comem de esmola porque não há segurança social pública nos Estados Unidos. É isso que eles querem fazer aqui. Foi isso que quiseram fazer no Chile e depois o Estado teve que intervir, claro. Portanto, a situação vai dar-se mais daqui a algum tempo. Nós tivemos algumas políticas semelhantes a estas em Portugal, não com esta dureza, nem com esta caricatura que há neste momento, mas tivemos algumas políticas duras, cortes de salários, abaixamento de pensões, privatização dos Correios, que era a empresa pública mais antiga de Portugal, foi privatizada. Imaginem, entregue a um fundo financeiro dos Estados Unidos. É esta a situação. Salvámos a TAP in extremis, porque também iam privatizar totalmente a TAP, assim ficou a Azul e o Estado português com o controle sobre a TAP. Portanto, nós tivemos as medidas. Quando é que elas se sentiram? Não foi em 2011, não foi em 2012, não foi em 2013. É em 2014 quando ela entra nos bolsos das famílias. Quando já não há creche para a criança e a mulher tem que ficar em casa, mas se fica em casa perde o emprego. E o patrão agora é mais autoritário e diz: tu não vais ao trabalho, estás despedida. E então começa a crise a acumular-se. E é esse momento que já é demasiado tarde, porque as políticas já foram tomadas. Portanto, a gente tem que ver que a crise, a pobreza e a miséria de grande parte das classes populares no Brasil só vai chegar daqui a 2 ou 3 anos. Mas são com políticas que estão a ser votadas hoje. A privatização da Previdência Social é chave para isto. Não deixem privatizar a Previdência Social, porque esse é o fim de qualquer mínima, pequena segurança de vida quando sois velhos, ninguém vos está a empregar aos 65 anos. Como é que vamos ter uma qualquer pensão nessa altura? É muito perigoso, é extremamente perigoso. O capital financeiro quer obviamente esse dinheiro, mas não deixem. E para isso é preciso resistir, organizem-se. Tem uma arma boa. Afinal, nós não vivemos em ditadura, isto é democracia. Votem nos partidos que defendem a continuação do sistema público de previdência social. É simples. E organizem-se, obviamente, para isso mesmo. Portanto, esta é a minha intervenção, a minha mensagem que quero deixar a todos vós e tenho muito gosto em responder a qualquer pergunta. Se não concordarem comigo, por favor, discordem. Só não me insultem, que eu não gosto de ser insultado. Agora, fora isso, nem me batam, que eu também não gosto de me batam. Agora, fora isso, perguntem tudo o que quiserem, discordem de tudo. E eu gosto muito de conversar com pessoas. E eu não conheço inimigos, eu conheço adversários. Com os inimigos a gente destrói-os, com os adversários a gente discute. Eu só sei discutir, não sei destruir ninguém. Tá bom? Muito bem, Boaventura. Essa foi a fala do sociólogo Boaventura de Souza Santos, que é o maior sociólogo de língua portuguesa hoje do mundo, pelas suas obras, pela sua importância, que está fazendo um bate-papo aqui na Casa do Hip Hop, no encerramento do curso da UPMS, que foi criado aqui no Rio Grande do Sul, a partir da vanguarda aqui da Casa do Hip Hop. Então, uma fala muito importante aqui, refletindo a situação da política brasileira e também da importância do pensamento crítico nessa fase, a gente encontrar saídas coletivas para a crise. É um importante debate para esse tema.